o que meu cliente vai ter diferente? Porque assim, se eu for fazer um negócio aqui dentro, que o mercado inteiro já faz, eu não quero não. O Jeff Bezos fala muito isso, né? Às vezes assim, olha menos pro concorrente e olha mais pro seu cliente, vê o que o seu cliente está precisando. Quando a gente fala um pouco da nossa história, né, geralmente a gente acha que é algo muito, né, muito horizontal ou vertical e o negócio dá muita volta. Pô, não, agora tá pronto, e aí? Eu falei, não, e aí agora você toca. Agora tá aí, pô, já fiz a viabilidade, o business plan, agora vocês tocam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na Diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores da organização e, é claro, a sua carreira. Bom, pessoal, se puder dar aquela força aí, curtir, comentar, compartilhar o conteúdo, não deixe de ativar as notificações aqui do canal para vocês não perderem nenhuma novidade. E aí, sem mais delongas, eu acho que a gente pode partir para a apresentação do nosso convidado de hoje. Claro, hoje a gente está aqui com o Lucas Provenza, que atua há mais de 15 anos no segmento funerário e também está há 7 anos à frente do Grupo Zelo, uma empresa que ele ajudou a fundar e é hoje um dos maiores players do segmento funerário no Brasil. Ele é formado em Ciências Econômicas pelo IBMEC e também pós-graduado em Administração pela Fundação Dom Cabral. O Grupo Zelo, a organização nasceu em 2017, está presente em 14 estados brasileiros, com mais de 200 unidades e 3 mil funcionários. Oferece cobertura nacional para cerca de 4 milhões de associados, trazendo amparo e cuidado, valores presentes tanto no nome quanto no DNA. Lucas, seja muito bem-vindo. Se pudesse apresentar aí para a nossa audiência, né? A gente talvez não tenha perdido algum detalhe aqui, mas fique à vontade para contar um pouquinho da sua trajetória, desse histórico aí com o Grupo Zelo. Legal, obrigado Isa, Júlio, prazer estar aqui hoje. Eu falo pouco em público assim, mas de um tempo para cá eu tenho gostado um pouco e agradeço muito vocês terem aberto esse espaço aqui para a gente, porque o nosso setor, assim, acho que uma das coisas que a gente tenta vencer um pouco é que é um setor, às vezes, que o pessoal evita falar, é um setor, né, assim, com um pouco de, até um pouco de misticismo, né, assim, em torno dele. Então, a gente poder explicar um pouco mais como é que funciona, o que é, um pouco da importância do nosso trabalho, é algo muito importante, assim. Então, eu acho que o fato de a gente estar aqui hoje, poder falar um pouco do setor, da importância, eu acho que é muito disso, né? Às vezes, o nosso setor acaba passando um pouco despercebido, mas é muito importante, eu acho, na vida de todo mundo, enfim. E quem está ali trabalhando, que a gente vê, tem muito a questão de vocação, de dom atrelado, de poder servir, atender. A gente fica muito satisfeito aí de quando você consegue prestar um bom atendimento, né? Principalmente num momento tão difícil. E aí, falando um pouco, né, como que isso começou, né? Apareceu na minha vida, não foi algo planejado. Eu sou economista, né, de formação. Sempre gostei um pouco de mercado financeiro, então já no segundo período de faculdade, eu li um livro ali do Mauro Ralph, eu lembro que eu estava indo viajar ali, me encantei um pouco ali com essa questão de finanças. E aí comecei a trabalhar na Impacto Investimentos, uma empresa aqui de Minas também. E depois de estar lá há mais de 5, 6 anos, surgiu a oportunidade de fazer um estudo de viabilidade econômica de um cemitério na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o pessoal basicamente me procurou e falou, faz essa mesma análise que você faz aí para olhar empresas na bolsa, né, que vocês usam de fluxo de caixa descontado, para ver esse projeto aqui, ver se isso aqui faz sentido e tal. E um pouco do que eu acho que a gente conseguiu inovar nessa modelagem, nesse estudo, é porque a gente olhou e viu que Belo Horizonte já tinha empreendimentos focados na classe A e B. E não tinha para a classe C, D e E. E é onde que estava 80% da população. E a gente falou, vamos tentar atender. Será que a gente consegue fazer um modelo para atender exatamente essa demanda, né? Tem uma dor aqui, a gente viu. E a gente conseguiu. Hoje, é um empreendimento hoje que é o Cemitério Belo Vale, que eu acho que é um dos maiores de Minas, se não for o maior em volume de serviço que a gente faz. Fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente conseguiu atender uma boa parte dessa demanda. E aí eu acho que a estratégia que a gente usou foi muito assertiva. Durante esse tempo que eu fiquei lá, na verdade, eu comecei lá para fazer um estudo de viabilidade econômica. Depois o pessoal falou, me ajuda aqui, né, no projeto de execução mesmo da obra para fazer o negócio. Eu ajudei,
Aí chegou um momento que eles falaram, pô, não, agora tá pronto, e aí? Eu falei, não, e aí Você agora vocês tocar. tocam. Agora é com você. Agora tá aí, pô, já fiz a viabilidade, o business plan, agora vocês tocam. Falei, não, mas você conhece, né, tá por dentro. Aí eles me fizeram uma proposta e naquele momento eu sabia mais ou menos. Falei, pô, agora eu vou mergulhar nisso aqui, dificilmente depois eu consigo voltar pro mercado financeiro e tal. Mas eu acho que o que chamou muito minha atenção foi essa questão do servir, né? Assim, eu acho que no início, quando a gente, né, o primeiro contato que a gente tem no setor, você não consegue ter essa sensibilidade. Quando a gente começa a atender, né, a prestar um bom serviço, atender bem as famílias, isso faz muito bem. E isso acabou me encantando, e aí eu topei um pouco o desafio. E aí depois de estar no Belo Vale, ali à frente dele, quase 5, 6 anos, o prefeito aqui de Belo Horizonte, ele fez um estudo para a PMI aqui, para tentar fazer uma concessão dos cemitérios públicos de Belo Horizonte. E naquela época eu falei, pô, agora como é que a gente faz para poder participar disso? A gente começou a olhar um pouco mais para o mercado, não só para o empreendimento nosso. E a gente viu a possibilidade de fazer uma consolidação desse setor. A gente viu que isso, né, já tinha acontecido em outros países. Existia uma possibilidade grande de acontecer aqui no Brasil, só que ninguém nunca tinha conseguido achar a forma de fazer isso. E a gente acho que conseguiu. A gente trouxe um grupo legal de investidores que apoiou a gente desde o início. E em junho de 2017 nasceu o Grupo Zelo. E aí, assim, a história mesmo de quando começou foi bem legal, assim, porque era muito no Family and Friends, então eram investidores, né? Então, mesmo o pessoal que eu trabalhei lá atrás na Impacto, eles me ajudaram desde o início do Grupo Zelo a achar investidores para ajudar a fazer isso. A gente acho que é importante falar também do papel dos sócios fundadores que vieram também do setor, né? Então, os sócios da Santa Clara, da Santa Rita, da Bom Pastor, que não está mais com a gente hoje, com o Elimar, que era uma pessoa muito querida nossa, e o seu José Afonso também, que hoje participa também até do nosso conselho, que era da Bom Jesus. Então a gente conseguiu unir todos esses empresários que trabalhavam no setor, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, para montar o Grupo Zelo. A gente também trouxe esses investidores para capitalizar a empresa e fazer com que a empresa pudesse crescer, se profissionalizar. E no início foi um início difícil, assim. Então, quando a gente fala um pouco da nossa história, né, geralmente a gente acha que é algo muito, né, muito horizontal ou vertical e o negócio dá muita volta. Às vezes, no início, você tem uma dificuldade muito grande que depois, né, vira um ponto forte e vice-versa. E o que eu lembro muito claramente no início nosso, assim, como as empresas que fundaram o Zelo eram empresas concorrentes, teve um choque de cultura, né? Então, você imagina juntar um pessoal que até pouco tempo concorria entre si. Então, assim, a gente fez uma reunião para explicar para os funcionários na época, o pessoal, pô, não, mas eu não vou usar o uniforme dessa empresa, que essa empresa ninguém conhece, ninguém sabe o nome. As empresas antigas é que tem a força da marca. E, pô, como é que você vai explicar aquilo? Então, assim, esse choque de cultura no início foi muito difícil. E aí eu falo que a gente virou essa chave mesmo, na hora que o pessoal começou a ligar, pedir uniforme, porque não tinha uniforme do Zelo. Eu falei, não, então agora o pessoal de fato vestiu a camisa, está satisfeito com o trabalho que nós estamos fazendo, então sentiram, né, o poder da união dessas empresas. A gente começou, apesar de eu ter falado que eu comecei na área de cemitérios, essas empresas eram muito focadas em plano e serviço funerário. O plano funerário, eu acho que é legal falar um pouquinho dele, assim, porque tem pouca gente que talvez conheça mesmo como é que funciona esse negócio. Ele começou no Brasil, eu acredito que ali na década de 80, que a gente começa a ver empresas explorando isso. Ele até 2016 ele não era regulamentado. Então você imagina, né, aquelas jabuticabas um pouco que acontecem no Brasil, aquelas coisas que nascem, que vão dando certo e depois só em 2016 isso foi regulamentado, né? Então, durante um bom tempo, a gente achou que isso poderia ir para debaixo da SUSEP, funcionar como se fosse um seguro. Então, alguns empresários do setor chegaram até a comprar seguradoras, a investir em resseguro, porque tinha uma insegurança muito grande. Da noite para o dia, baixar uma regulamentação e aquele negócio deixar de existir. Mas em 2016 veio a Lei 13.261, que regulamentou esse mercado. Falou, não, olha só, o plano funerário, ele existe... Está aqui as regras, está aqui como que ele tem que funcionar. Hoje a gente ainda não tem um órgão fiscalizador, eu acho que quando vier, eu acho que vai ser algo importante para trazer um pouco mais também de profissionalismo e
e formalidade para o segmento. A gente até achou que com a legislação isso viria, mas ainda a gente sente que é um ponto a melhorar. E aí a questão do plano, que é algo que é muito interessante, é porque você conseguiria dar acesso, né? Então, onde que nasceu o plano? Exatamente nas comunidades mais carentes, nos locais de interior. Então, o país nosso hoje é um país com taxas de juros, né, extremamente elevadas para padrões mundiais, então isso acaba dificultando, né, acesso ao capital. Então, a pessoa ali, que é aquela que quer dar um serviço digno, às vezes ela não tinha reserva de valor para na hora que um problema, né, com a família e tudo acontecesse, no caso de um óbito, ela não tinha aquela disponibilidade do recurso. E o plano funerário veio e resolveu isso, né? Então, o plano funerário com valor pequeno hoje, né, em torno de R$9, R$10 por mês, você consegue ter, entre aspas, essa segurança por família. Então, a gente começou o Zelo muito focado no plano e no serviço funerário. E em 2019, a gente entrou na área cemiterial. Aí o Belo Vale, onde que eu comecei, os sócios, apesar de já serem sócios do Zelo desde o início, eles falaram, não, pô, agora a gente sente um pouco mais de segurança, o negócio cresceu. A gente quer integralizar também o cemitério dentro do grupo, e aí a gente começou a ser uma empresa mais verticalizada, né? Podendo atender o cliente não só na questão do plano e do serviço funerário, mas também na área cemiterial. A gente teve aí dividindo um pouco em etapas os processos que a gente viveu no Zelo. Eu acho que a primeira foi essa que eu falei, que foi um pouco de choque de culturas, e aí eu acho que a gente saiu até melhor do que eu imaginava. Depois a gente começou a escalar um pouco o negócio, então a gente começou a continuar crescendo. Então, o mesmo negócio que nasceu aqui em Minas, a gente começou a ampliar ele para outros lugares do Brasil. A gente começou a ter uma dificuldade grande, né? Na hora que você começa a crescer muito, porque uma coisa é você tocar um negócio, às vezes onde você está muito próximo do balcão, imagina você tocar um negócio muito espalhado geograficamente. Então, assim, a gente investiu muito na questão de um centro de serviço compartilhado no corporativo para que a gente conseguisse sustentar, né? Como se fosse uma coluna vertebral ali para segurar a empresa, segurar todas as nossas filiais para essa operação rodar bem. Então, a gente investiu bastante ali em pessoas, gestão, processo. Então, a área de governança também acho que é importante falar, veio junto. Acho que em 2019 ali também a gente montou a área de compliance. Hoje a gente tem lá também a parte de controle interno, auditoria interna, tem uma área de capital markets. Então a gente veio construindo isso tudo. Em 2020 a gente recebeu um aporte institucional, né, de um fundo. Foi um volume de recursos que eu acho que pegou a gente num momento muito positivo, né? Que a gente estava ali com taxas de juros baixas, então a gente aproveitou um pouco também desse momento macroeconômico para expandir mais rápido, e a gente cresceu muito rápido. 2021 a gente fez, eu acho que entre 20 a 22 aquisições no ano, então era um crescimento inorgânico. Inorgânico. A gente acho que estava fazendo 1, 2 M&As por mês, assim, era uma loucura. E aí, na hora que chegou no final do ano ali, eu acho que a gente não sabia nem muito quanto que estava faturando, como é que estava a empresa. A gente perdeu até um pouco o controle, né? Que a gente estava olhando o mercado muito aquecido, também um movimento dos concorrentes também aquecidos. Então, a gente falou, pô, se a gente demorar, a gente vai ficar para trás. E aí, a gente ficou, basicamente, 22 e 23 organizando um pouco esse crescimento que a gente teve, que foi um crescimento muito, muito rápido, né? E hoje eu acho que a gente está num momento um pouco mais de acertar um pouco os ponteiros, né? Então a gente tem um pouco de guidance do que você espera de crescimento para os próximos anos, um pouco também de rentabilidade, né? Não adianta você crescer e não gerar caixa, não gerar valor. Então o que a gente também tem que manter de geração de caixa, de EBITDA e ir para algo um pouco mais consistente, né? Vamos chamar assim. Depois desses 7 anos que a gente passou muito de extremos, né? Hoje eu acho que o caminho para a gente para os próximos anos é algo um pouco mais consistente. Ainda tem algumas áreas ali, alguns ponteiros que eu acho que a gente tem que arrumar, mas não são no caminho certo. Eu não podia deixar de fazer um agradecimento a todo mundo lá que contribuiu, né? O time lá é muito bom, a turma que está lá com a gente. A gente vive ali num momento de estresse muito, muito grande, assim, porque
as operações demandam isso da gente, né? A gente atende quase 1 milhão de pessoas por mês. Esse time que a gente montou foi importantíssimo para chegar até aqui. Eu acho que a confiança também dos investidores, do pessoal que está com a gente também, eu acho que eles fizeram um trabalho e fazem um trabalho que contribui muito para isso. E essa questão muito da essência desses sócios também fundadores, né, que estavam com a gente, o pessoal que vem do setor, que essa preocupação que tem com o cliente é impressionante, assim. Se eu contar algumas histórias aqui para vocês, vão ficar até chocados, assim. A gente hoje, só dá um exemplo aqui, a gente vai te pedir aqui, ó, exemplos, se pode dar exemplo específico de como o Grupo Zelo atende, oferece serviço ao cliente e como vocês trouxeram também inovação no serviço ao cliente, né? Assim, o que vocês trouxeram de vanguarda no setor? Legal. O Roberto Santana, que é esse sócio nosso, junto com o Nésio também, que vieram da Santa Clara, eles contando como é que eles montaram o tal do kit lanche, hoje é um serviço de catering, né, que a gente faz. É muito legal a história, né? Ele estava vindo viajar de avião, aí serviram aquela bandejinha no avião para ele olhou e falou, eu tô aqui fazendo uma viagem às vezes de 2, 3 horas, eles estão me servindo isso. Você imagina os clientes, né? Que às vezes tem que passar horas e horas ali, às vezes no momento à noite, não tem nada e tal, não estão bem atendidos. Quero poder propiciar isso aqui para eles. Uhum. Aí eles começaram com uma terceirização via empresas, né, padarias, empresas que mexem com buffet, então toda hora que tinha um velório, eles ligavam lá na padaria, no buffet, o pessoal entregava, eles começaram a ver, falaram, mas o bolo não tá quentinho, o pão de queijo tá chegando frio, chega à noite, a padaria tá fechada, o buffet não tá funcionando, como é que isso faz? Foram montar toda uma estrutura mesmo, com cozinha industrial, com salgadeira, com carro especializado, fiorino, com motorista para poder fazer esse transporte. Hoje a gente deve fabricar mais de 10 mil salgados por mês para atender essas famílias. Então, assim, eu acho que essa visão deles, né, e o foco no cliente que contribuiu muito com o sucesso do grupo. É algo que eu pretendo dar muita ênfase nos próximos anos, porque, como eu falei, como a gente cresceu muito rápido, a gente teve que gastar muito tempo e energia para se estruturar, né, como empresa, e agora que isso está estruturado, eu acho que o foco nosso tem que ser cada vez mais nessa percepção do cliente, né? Uhum. O Jeff Bezos fala muito isso, né? Às vezes, assim, olha menos para o concorrente e olha mais para o seu cliente, vê o que o seu cliente está precisando. Então, é algo que a gente pretende fazer cada vez mais, com mais ênfase aí nos próximos anos. Você comentou um pouquinho, né, sobre o crescimento inorgânico e sobre as dores que isso traz, né? O quão difícil é trabalhar com culturas diferentes, modelos de operação diferentes. Isso. Mas vocês trazem muito forte a visão, né? Na verdade, a missão do Grupo Zelo, que é inspirar zelo em todos os momentos. Isso. Como é que você vê isso acontecendo e como é que vocês tentaram, de alguma forma, garantir que essas novas empresas, né, que foram adquiridas por vocês, já entrassem com essa visão, com essa cultura? Porque eu entendo que é difícil, ainda mais pulverizado, né? Você não tá mais, como você comentou, ali no balcão, ali numa proximidade, mas da mesma forma, a partir do momento que você faz uma aquisição, você quer trazer aquilo que há de melhor, né? Aquilo que tem a relação com o seu propósito, o porquê daquele negócio. Conta pra gente como é que foi, assim. Nossa, são vários desafios, assim. Uhum. Eu acho que o primeiro deles, vamos falar um pouco sobre padronização. Então, às vezes, você traz uma empresa para o grupo, que ele tem toda essa estrutura que eu te falei, né, para atendimento ao cliente, um número de funcionários até elevado para o volume de serviço que faz, tem ônibus, tem vans para atender, né, as famílias. Aí você às vezes traz uma empresa que é de uma cidade, às vezes que não tem essa estrutura toda, uma empresa menor, e aí você tem que direcionar, às vezes, recursos da companhia para aquela unidade que precisa mais. Então aí você tem que entrar reformando, trocando toda a parte de veículo, arrumando. Aí, às vezes, muitas vezes, você não consegue investir na mesma intensidade naquela empresa que sempre foi referência, porque você está ajudando aquela outra que tem mais dificuldade. A gente vê muito no Brasil, quando chega a época de chuva, né, das enchentes e tal, tem algumas unidades nossas que a gente viu passando por isso. O pessoal do Alto Caparaó, eu não esqueço, né, eles entraram para o grupo, deu 1, 2 anos depois, veio uma enchente, levou praticamente tudo. A gente, em 30 dias, a unidade estava pronta, operando, sem nada, a gente... né, ali ajudando. Então, eu acho que essa um pouco, né, do mesmo jeito que você não quer padronizar, porque você vê que tem coisas que
cada São um boas, se são conectam boas com que a estão ali. comunidade. Você também não pode deixar também de ter uma diferenciação muito grande na prestação de serviço. Não, cara fala, pô, fui tão bem atendido, né, lá em Sete Lagoas e às vezes numa outra unidade suas a qualidade não está tão bem. Então essa questão de você tratar e conseguir, né, chegar com a balança um pouco no meio do caminho ali na questão da padronização, na entrega, na qualidade do serviço é importante. Eu acho que vale falar o monitoramento que a gente tem de NPS. A gente olha NPS, mas assim, é impressionante. Ele está na PLR nossa, então sempre teve, desde o primeiro ano que nasceu a PLR, nossa, NPS estava lá. E a gente calcula NPS para tudo. Todo atendimento que a gente faz, a gente olha NPS, a carteira de cliente a gente olha NPS, a gente olha NPS de unidade, a gente olha... E quando a gente vai, todo ano, na hora que a gente vai fazer os orçamentos do grupo como um todo, né, vai definir CAPEX, eu particularmente eu pego todos os NPS, tudo que chega de resposta lá, né, negativa, eu olho um por um. Então, às vezes o cliente fala assim, não, acabou a energia, falta a luz na quadra tal, faltou um ar-condicionado, não sei o que, eu vou anotando e direciono o CAPEX muito olhando com essa visão do cliente, o que o cliente está pedindo, o que o cliente está fazendo falta. Eu acho que a questão da metodologia de gestão também, na hora que você faz as aquisições, eu acho que talvez esse foi o grande ensinamento que a gente teve em 2022, 2023, assim, porque a gente não tinha rito de gestão, a gente não tinha um processo formal de prestação de contas, e aí o ACLA até do Raimundo, ele teve aqui, né? E eles ajudaram. Tá aí o episódio no cartão aí pra turma voltar no episódio lá, pra ter uma aula de excelência em gestão. Exato, eles ajudaram a gente muito. Então, começou ajudando a gente a fazer o planejamento estratégico nosso, mas o mais importante não é o planejamento em si, é depois você vir desdobrando e os ritos de gestão. É conseguir fazer ele acontecer. E esses ritos foi o que propiciou com que a gente conseguisse administrar essas unidades. Então, dentro dessa pauta dos M&As, do crescimento inorgânico, eu acho que esse rito de gestão ele é muito importante também para que a gente consiga alinhar, né? E todo mundo saber um pouquinho do que cada um tem que fazer, e a troca de experiências também é muito legal entre eles, né? Então tá tendo um pouco mais de dificuldade, você fala, não, liga lá pro Vinícius lá de Goiás, que ele tá fazendo um negócio lá muito legal. Conversa com o nosso sócio lá com o Ricardo, com o Romildo lá do Nordeste, eles estão fazendo isso aqui, é muito legal. Então, eles também vão fazendo essa troca e contribui bastante. Para quem não conhece, assim, aí me surgiu uma dúvida aqui, até para o público, assim, você conseguiria dar exemplo prático desses ritos, assim, que tipo de rito que acontece no dia a dia, quem é envolvido, o que entra, o que sai de uma agenda dessa, só pro pequeno empreendedor aqui também entender, assim, dessa profissionalização, como é que funciona na prática lá no dia a dia do Zelo. Legal, a gente dividiu, a gente tem a N1 que a gente chama, que é uma reunião com os diretores, a N2 que envolve gerentes e a N3 que vai até unidade por unidade. Então, todo mês a gente faz uma reunião, né, as N3 primeiros, para ver se as unidades estão conseguindo atingir as metas que conversam com o planejamento estratégico que a gente estipulou. Eles têm todo um plano de ação, né, do desvio, estamos com desvio aqui, estamos com desvio aqui, estamos com desvio aqui. Beleza, qual que são as ações que a gente vai tomar para corrigir esses desvios e colocar o planejamento em linha com o que a gente precisa entregar. E isso vai subindo depois para os níveis de gerência, até o diretoria, enfim, em algumas reuniões a gente envolve até alguns conselheiros nessas reuniões. E isso todo mês. Só para o público, assim, consistentemente eu olho para as minhas metas, né? Exato. Ou seja, eu tenho algumas metas ali que foram definidas e aí, periodicamente, no caso do Grupo Zelo, todo mês, eles revisam se tem um desvio para aquela meta que foi estabelecida e aí vocês vão tentar entender, né, se houve desvio, quais são as causas, o que está por trás ali, e aí vão criar um plano de ação para tentar alcançar aquele resultado, por exemplo, que não foi alcançado naquele mês, né? E isso começa a fazer um movimento na organização em que todo mundo participa ali da mudança com foco no objetivo que foi definido. Mas eu acho que um ponto interessante que o Lucas colocou é que eles vão até o nível de unidade operacional. E aí, você tem uma estratégia, mas pelo que eu entendi, vocês fizeram o desdobramento dessa estratégia e todas as unidades sabem
como elas contribuirão para a estratégia do grupo. Perfeito. Você tem que fazer esse cascateamento. Mas né? não é todo mundo que faz, assim, porque às vezes você fica, muita gente fica no N1. E aí é o que a gente fala, assim, a estratégia fica na alta gestão, mas ela não desce, as pessoas não... E aí as pessoas não se engajam, elas não entendem o papel delas ali, e aí você acaba gerando ineficiência, você tem perda de produtividade, porque a pessoa tá perdida, assim, ela não sabe o que ela precisa fazer para ajudar a empresa a chegar no resultado ali que está colocado. A gente usou, antes dessa metodologia, a gente usava as metodologias do OKR, né? Porque o OKR, eu acho que ele é um pouco mais motivador, assim. Ele acaba, tipo assim, pô, mira lá na lua, que se você acertar ali a estrela e tal, tá bom. Então, assim... Ele te desafia um pouco mais o OKR, mas ele não te traz um pouco dessa questão do cascateamento, dessa estrutura que às vezes a empresa mais com o perfil da nossa precisava. Então, por isso que eu acho que não tem certo e errado, né? Tem fases às vezes da empresa. Eu acho que a gente usou o OKR quando de fato dava para usar o OKR. Na hora que a gente viu que aquilo ali, pô, velho, não está funcionando tão bem e tal, a gente veio para essa outra metodologia. Essa outra metodologia... ela funciona um pouco melhor, e aí fica aí só para o desafio, que é o que eu falo lá até hoje, assim, que eu acho que talvez seja o único ponto negativo dessa metodologia, é que como se atrela a remuneração também a essas metas, né, a entrega do planejamento estratégico, você na hora que vai fazer o planejamento estratégico, você quer fazer o quê? Você quer baixar um pouco a barra, porque você fala, pô, se você jogar a barra aqui, eu não consigo também entregar. Então, remunerar. O OKR já é um pouco diferente. O OKR, ele te deixa você soltar um pouco, mais um pouco. E aí, mas eu acho que isso é um pouco meu papel, né? O meu papel é falar, não, por aí, essa meta aqui tá baixa, vamos puxar isso mais um pouco, pô, dá para fazer, vamos puxar. E aí tem que ficar puxando um pouco a barra. Outra coisa que eu acho legal na metodologia é que além desse cascateamento, tem também os projetos estratégicos, né? Então, já ia perguntar isso, assim. Porque exato. O pessoal também só fica de olho naquela meta. Na operação e não traz nada molda o comportamento novo. E assim, e quem tá pensando o futuro, o que não né? tá ali na meta. Exato. E aí os projetos estratégicos, eu acho que eles vêm muito para ajudar isso, né? Então a gente começa a ver algumas dores. Por exemplo, ano passado a gente sabia que o churn era uma coisa que incomodava a gente. Pô, o churn tá alto, por que o churn tá alto? Você fala, pô, o cliente está satisfeito, aí você vai ver se é uma série de coisas que estão impactando aquilo ali. Então, desde o meio de pagamento que você usa, a toda a parte de tecnologia que você tem para se relacionar com o cliente, base de dados, aí tem tanta coisa. E a gente fez um planejamento estratégico com várias frentes para resolver essa dor e o churn nosso caiu pela metade. Aí você fala, pô, conseguimos entregar. E era um negócio que eu mesmo ficava assim, cara, pô, será que a gente vai conseguir entregar isso? Porque quando você tem um problema que ele não tem uma causa, ele tem causas... E você não sabe muito bem... Você não consegue estabelecer uma relação de causa e efeito imediata, né? Exato. Assim, acaba que você tem que trabalhar em vários pontos, porque você não sabe... Se eu mexer aqui, eu vou conseguir resolver aquele problema. Não é um problema, não é um para um. E aí a gente conseguiu e um pouco dessa questão, dessa visão de projetos estratégicos ajudou. Esse ano, por exemplo, os projetos estratégicos nossos estão muito na área de tecnologia também, muito focado. A gente está desenvolvendo todo um ativo tecnológico nosso, para conseguir fazer com que o nosso atendimento seja um atendimento mais humanizado, mais rápido. Né? A parte dessa questão também hoje de meio de pagamento, conversacional com os clientes também seja mais fácil. A gente tem um projeto lá que é para conseguir atender o cliente pelo WhatsApp, pelo portal, por aplicativo. E os projetos estratégicos, o que é muito interessante é que geralmente eles são multidisciplinares, né? Então, na hora que você faz esse cascateamento, e ele tem muito essa relação de um para um, né? O projeto estratégico, às vezes, ele pega várias áreas. Às vezes, ele pega um diretor de tecnologia, junto com um diretor financeiro, junto com a turma de operação, Aí você tem que ter várias áreas trabalhando em prol para entregar aquele projeto, aquele resultado. Eu acho que, explicando um pouco essa questão dos projetos estratégicos, eu acho que a gente fecha um pouco essa metodologia nossa lá de gestão, do dia a dia, do planejamento nosso anual, como é que funciona. Né? Fazer uma conexão aqui com conceitos importantes que são reconhecidos, até para disseminar esse conteúdo de forma
que está lá na universidade de forma aplicada, né? E aí você discutiu aí muito a questão de projetos menores, projetos de melhoria, projetos estratégicos, talvez seja a denominação que vocês usam lá dentro do Grupo Zelo. E tem um conceito, assim, quando a gente fala de gestão da inovação, que ficou super famoso, que foram alguns consultores da McKinsey que lançaram em 1999, que é o conceito de horizontes de inovação, né? Que é uma forma de você, na verdade, enxergar esses seus projetos de inovação. E aí, o que eles determinam lá? Se a gente coloca um eixo aí, na verdade, 2 eixos, e aí, lendo comigo aqui, né? Um eixo vamos colocar assim, nível de prontidão tecnológica, ou seja, quanto mais nova a tecnologia mais eu me afasto dessa origem. E mercado, né? O quão próximo eu tô do meu mercado, ou eu tô me afastando do meu mercado. E aí você entra com essa lógica dos horizontes, que a gente fala, o H1, o H2, o H3, ou seja, quanto mais longe do meu mercado e mais longe dos domínios tecnológicos, tecnologias que eu domino hoje a tendência é que eu trabalhe em horizontes diferentes. Por que essa discussão é importante, né? Porque a boa prática defende que a empresa deveria fazer uma gestão específica para cada um desses horizontes. Ou seja, iniciativas do H1, que aí nós estamos falando do core business mesmo, é aquilo que você está fazendo que está gerando impacto no seu negócio de hoje, elas são uma determinada categoria, né? Nesse espaço aqui, onde eu estou mais próximo do mercado que eu atuo e de tecnologias que eu já domino. O H2, aí nós estamos falando de oportunidades adjacentes. Vou pegar o exemplo que você acabou de falar aqui. Quando a gente serviço funerário, mas a partir do momento que eu estou oferecendo desconto em farmácia, a partir do momento que eu estou avançando no mercado de teleconsulta, por exemplo, para dar suporte para o meu público, ou seja, eu estou trabalhando necessidades de um público que já está comigo hoje, mas com uma oferta de serviços diferentes daquelas que são as minhas ofertas tradicionais. Isso é uma alavanca de valor para o negócio também. E o H3, né? Aí nós estamos falando de novos mercados mesmo, novas tecnologias, que é claro, assim. Aí tem que ficar claro para as empresas, né? Não é que as empresas também vão dar um salto do tipo, hoje eu sou um grupo de serviços funerários e eu vou lançar um projeto que... Tô dando um exemplo assim, extremo, né? Vou lançar aqui um projeto de uma indústria de cerâmica. Perfeito. Porque o H3 também tem que estar conectado com as suas alavancas de negócio, né? É como é que eu penso em novas oportunidades, novos negócios, novos mercados, mas que eu possa aproveitar toda essa competência, todos os ativos que a empresa desenvolveu ao longo dos anos. Então, obviamente, não tem um número exato, assim, mas qual que é a regra do jogo? É que as empresas precisam entender, primeiro, que esses horizontes existem, que elas precisam trabalhar em todos, mas aí o balanceamento é que é o segredo, né? É isso, assim, em regra geral, às vezes a empresa fala assim, não, 70% da minha energia, do meu orçamento, vai para os projetos do H1. 20% vai para o H2, 10% é para o H3. Mas essa é uma lição super importante, porque é isso. Assim, o H3 é onde você vai correr um risco enorme para mercados que você não conhece, que você vai falhar muito, você vai experimentar, mas você precisa estar lá também. Perfeito. Não dá para você abandonar isso. Eu acho que a gente consegue até ver isso na história, na trajetória do grupo, quando a gente começa numa discussão de serviços funerários, depois a gente abrange cemitérios e a gente também agora tem benefícios em vida, né? Eu acho que seria legal se você pudesse explorar um pouquinho dessas tomadas de decisão. E com tecnologia vindo, né? Você colocou aí da estrutura de dados, e aí nós estamos falando de 1 milhão de atendimentos, gerando 1 zilhão de dados por mês, né? Eu vou tentar trazer para a prática um pouco esse conceito. Legal. E aí, se eu tiver errado, você falou, não é bem isso aqui, não. Você fica à vontade aí, Júlio, para me corrigir. Não, nós vamos debatendo aqui. Olha só, o que a gente tem lá? A gente tem as reuniões de sprint que acontecem de 15 em 15 dias. Então, como é que funciona isso? A área nossa de tecnologia faz uma reunião com os principais gestores, então o time da operação participa, o time do corporativo, o time do CSC, para falar das melhorias. Então, a operação vira, eu preciso de um relatório assim assado. Tô precisando de entregar isso aqui para o meu cliente agora, agora eu quero que meu cliente possa pagar no cartão de crédito recorrente. Uhum. E esse time vai desenvolvendo isso através dos sprints. Então, essa metodologia dos sprints, eu acho que ela está mais próxima do N1 ali que você falou, né? Então, assim, é algo já de rotina, a gente já tem um time ali, está desenvolvendo a melhoria contínua. E olha como nesse processo, né? Certinho o conceito, porque aí você está falando de um ciclo de 15 dias. Isso. Quando eu estou falando do H3, nós estamos falando de um horizonte de anos. Então, não dá para eu tentar encaixar uma metodologia que é trabalhada em 2 semanas num horizonte. É exatamente isso. Assim, você tem práticas de gestão para cada nível desse. Legal. O 2, eu acho que conversa um pouco com esse planejamento estratégico que a gente colocou, né? Que a gente chama lá de projetos estratégicos.
Então, esse ano a gente sentiu falta, né? A gente quer digitalizar um pouco mais a companhia. A gente olha que a companhia ainda está muito analógica ainda. Fala, pô, boleto ainda, a gente entrega muito carnê, boleto, e hoje em dia, né, Pix. Fala, pô, como é que a gente faz para digitalizar 100% da nossa base? Então, a gente está investindo muito pesado nisso. Então, a gente está investindo em canal de WhatsApp, aplicativo, software, e a gente está criando todo um parque de tecnologia, e isso vem sendo mapeado. Então, a gente tem um time que faz só mapeamento de processo, aí eles fazem o redesenho, faz a definição de escopo todo que tem que fazer, manda para uma fábrica de software para produzir aquilo ali para a gente. São projetos que a gente geralmente são projetos anuais, vamos falar assim, essas entregas. A gente hoje tem 6 projetos desses lá, que tem um rito de entrega para ser entregue de quase um ano, e anualmente a gente faz isso. Posso só fazer um ponto na sua fala? Claro. Porque eu acho que é isso, assim, pros gestores aqui, eles têm que só tomar um cuidado, que é o seguinte, assim, não é tomar um cuidado, assim, porque é o termo da classificação, mas é isso, você tem que trazer isso pro seu dia a dia e ver o que funciona. Exato. Porque o que você está comentando aí, lá na academia, né? O pessoal chamaria de H2 o quê? Quando a gente está avançando para novas oportunidades de mercado ou trabalhando tecnologias que não são tecnologias tão disseminadas, tecnologias mais emergentes, né? Quando eu estou usando analytics, inteligência artificial para fazer algo que tem um desafio tecnológico um pouco maior. E aí, é isso, aí você dilata um pouco o horizonte temporal. Porque a incerteza é maior, o projeto tem um ciclo mais longo. A gente está usando, por exemplo, OCR nesse processo, né? Então, por exemplo... Reconhecimento de imagem, né? Porque, por exemplo, eu olho lá um agente nosso hoje, ele tem que digitar 42 informações na hora que está atendendo a família. Uhum. Cara, desculpa, velho. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Põe um OCR que eu quero que ele possa escutar, tá mais próximo da família, não preciso ficar digitando esse tanto de informação. Aí você traz o OCR, às vezes, para resolver essa dor. Legal. E é um negócio que, na hora que você vê os bancos digitais hoje em dia, você abre uma conta em 10 minutos, né? Quase. Você abre uma conta corrente e fala, cara, não é possível que eu não vou conseguir trazer isso para cá. Então, vamos ver o que esse pessoal está usando nos bancos para a gente usar aqui, para a gente conseguir também ganhar tempo nisso, né? E aí você reduz muito. Então, um atendimento que a gente fica ali quase 45 minutos ali preenchendo papel, arrumando papel, algo muito formal e precisa ser feito, que é um setor que ele é regulado. Né? Na hora que você consegue vencer isso, você fala, não, tô conseguindo entregar mais bem-estar para o cliente, né? E o N3, eu acho que um exemplo que eu posso dar dele aqui, tem um que assim encaixa perfeitamente, mas a gente tá fazendo ele lá. Então eu vou pegar um que a gente já fez. Legal. Né? Que a gente está sempre buscando também novas possibilidades para continuar crescendo e inovando. Teve um tempo que eu me perguntava muito, né, o seguinte, falei, poxa, geralmente a população, né, com menor poder aquisitivo, quando ela consome um produto, geralmente a classe A e B consomem também, né? E eu não entendia porque o pessoal da classe A e B não tinha um plano funerário. Eu falei, cara, mas me explica, porque assim, não, porque aí eu escutava muito isso, não, porque eu tenho dinheiro, eu vou lá e pago quando eu preciso. Mas, cara, não é uma questão só financeira. É uma questão de que na hora, assim, é a forma como eu enxergo, tá? Eu acho que na hora que você está passando um momento de luto, você não tem que falar da parte comercial. Então, se você falasse, por exemplo, recentemente eu perdi minha avó e perdi meu tio. Um tinha plano, minha avó tinha, meu tio não. Meu tio que não teve plano é ruim, a experiência não é boa. Quando ela tem plano, você não tem que olhar nada. O plano te cobre tudo, você escolhe o que você quer, a experiência é diferente. E eu falei, por que o pessoal da classe A e B não... E aí eu vi que tinha muita questão do preconceito em relação ao setor. Tinha uma questão do produto também, a forma nova de se enxergar o produto, e o canal de distribuição também tinha que ser outro. E a gente olhou muito na época ali para o pessoal que vendia Prudential, né? Que eles cara, acho que esse perfil desse público aqui, se eu der esse produto, arrumar isso aqui, a gente começou. Então a gente começou esse projeto em 2020, eu acho, 2020. E hoje, assim, é um canal que existe, está performando. É impressionante o nível de satisfação que a gente tem. A gente tem feito investimentos agora pesados para esse público, dado a relevância que está tendo e o aceite que a gente está tendo dessa classe. É algo que até 2-3 anos atrás não existia. E tem várias empresas do nosso setor ainda que até hoje também não exploram tanto esse produto, né, para esse público, e eu acho que é algo que a gente conseguiu fazer bem. Mas ficamos 2 anos, 3 anos
batalhando, tentando entender, aí você mexe aqui, mexe no processo. Em várias dimensões, é o que você falou, é processo, é cadeia de valor, aí você entende a necessidade do cliente, e aí isso influencia no produto ou serviço que você vai oferecer. É isso, quando você vai caminhando lá pro H3, é que você está mexendo em várias dimensões do seu modelo de negócio, no final das contas. E a parte mais importante disso, e aí se eu pudesse deixar essa dica aí, que é o que a gente aprendeu lá, é o seguinte: quando você for fazer isso, você não pode colocar dentro da sua estrutura operacional. Você mata a inovação, porque a sua estrutura, ela vai, igual os glóbulos blancos, assim, né? Vai matar o negócio ali. Antes do negócio nascer, matou. Por quê? Porque o negócio começa pequeno, dá trabalho pra caramba, vai competir com o dia a dia daquele tanto de outras coisas que tem lá. Então o negócio nunca vai ser importante. O cara tá vendo aí, ó, já tá fazendo errado. Aí, o que eu geralmente gosto de fazer? Eu tiro um pouco isso da estrutura operacional, deixo um negócio mais perto de mim, põe o cara ali perto da minha sala. Você protege os caras. Fica ali e fala assim, ó, tô junto aqui com você. O que você precisar, você me liga aqui, beleza? Beleza? Tô aqui no seu lado, te ajudo aqui no que você precisar. E a gente vai... Parabéns pela aula de gestão. Gestão da inovação radical. Isso aí tá nítido lá, assim. Quanto mais você caminha pro mundo da incerteza, mais você tem que descolar do core business. Porque são um core business... É isso. Porque o core business é cobrado por resultado financeiro. Exato. O outro não. O outro seria cobrado por... Cara, eu tenho que aprender rápido. Eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou falhar. E aí é o quão rápido eu aprendo para chegar em algum lugar. Então, realmente essas coisas não... Se elas estiverem dentro da mesma sacola, que é o que a gente fala... Não vai. O operacional vai engolir. Mas eu acho que a gente até conversou, se eu não me engano, com o Zé Henrique Salvador sobre isso, né? Sobre como trazer essa discussão de estratégia e também, de inovação, e também esse mindset, essa cultura de não parar, de sempre melhorar. Eu tenho, às vezes, uma dúvida, eu queria saber como é que vocês fazem isso lá no Zelo. Que quando você tem essas ilhas que pensam em inovação, focadas, né? Para não serem, vamos dizer assim, absorvidas ou eliminadas pela operação. Você tem pessoas que realmente estão pensando naquele novo desafio, estão colocando energia, mas infelizmente, talvez você possa estar matando a oportunidade ou essa cultura de melhorar o que você tem hoje dentro de casa. Porque pensam assim, aquela estrutura ali é aquela estrutura que inova. Eu que tô aqui, eu faço o meu projeto do dia a dia, o meu processo do dia a dia, a minha operação, eu sigo o meu rito. Como é que você consegue, tendo vamos dizer, essas equipes, que eu acho que faz total sentido e realmente entregam o que vocês precisam, né? E você não corre o risco de matar a inovação, mas também garantem que quem está hoje no core business, naquilo que é o operacional, também tem essa crítica, essa visão de como é que eu entrego melhor, como é que eu sou mais eficiente ou como é que eu tenho mais qualidade. Acho que isso é um ponto interessante, assim. A pergunta é boa, de fato. E não é fácil. E não existe fórmula... Não é certa, não. Não existe fórmula mágica. Lá com a gente não tem tanto esse problema, porque a tecnologia hoje ela está muito para servir o negócio. Então, a área nossa de inovação, o time nosso de tecnologia, as empresas que ajudam a gente na área de tecnologia, elas estão constantemente servindo a operação, a dor da operação ali. Esses projetos que são os projetos de médio e longo prazo, que é quando você quer criar algo novo, né, que é o H3, né? Que eu gosto de fazer o seguinte, eu trago um executivo de mercado. Porque eu não tenho aquele conhecimento dentro de casa. Então, muitas vezes, na hora que você quer fazer algo muito diferente do seu core business, que você vê que é um negócio adjacente, geralmente você não tem um skill dentro de casa. Aí, o que eu gosto muito de olhar? Eu olho para a indústria toda e falo, deixa eu ver quem que fez isso aqui em outras indústrias. Então, agora, recentemente, eu trouxe um cara de varejo, eu vi que o cara fez um negócio gigante com a seguradora, com os bancos do varejo. Vou trazer esse cara, eu já tinha escutado falar o nome dele algumas vezes, falei, cara, vem pra cá, você quer vir tal, topo desafio, topo. Então, eu trago o executivo. Aí eu viro pra ele e falo assim, esse negócio agora é seu. Vamos fazer um plano, isso aqui, agora você vai criar um negócio novo que não existe aqui dentro, beleza? E ele tem as capacidades que a gente geralmente não tem dentro de casa. Se a gente tivesse esse skill dentro de casa, talvez a gente tinha conseguido colocar esse projeto para frente. Aí eu trouxe o executivo. Na hora que eu trago o executivo, eu falo assim, que é a fase que ele está lá hoje. Fica aí 30 dias conhecendo o Zelo. Vai lá, roda, conversa com os executivos. Diagnóstico. Vai nas unidades nossas, vê como é que a gente atende uma família. Aí, às vezes, eu participo de algumas discussões com ele. Então, esse produto novo que a gente quer lançar, né? Às vezes o pessoal tava muito assim, compra o balcão, outorga, preço e tal. Eu falei assim, não, cara, deixa eu te explicar.
Assim, o que meu cliente vai ter diferente? Porque, assim, se eu for fazer um negócio aqui dentro, que o mercado inteiro já faz, eu não quero, não. Agora, assim, me dá um benefício real para o meu cliente, porque a gente é uma empresa que o cliente, ele tá com a gente exatamente por essa questão da qualidade do serviço. Para a gente é muito importante. Então, na hora que eu faço 1 ou 2 reuniões com ele, ele já entende o jeito que eu penso, aí eu solto ele e falo assim, ó, nos próximos que ele for, ele já vai saber o que ele tem que buscar, né? Que são produtos que tem essa mesma questão do servir. E já dando um spoilerzinho, né? Talvez a gente sair um pouco ali do Death Care e ir para um conceito mais de Life Care, né? De conseguir atender o cliente também em outras coisas que ele precisa em vida e tal. E aí ele tá fazendo um pouco isso pra gente. Então esse executivo vem, aí ele começa, aí ele faz um roadmap, faz um cronograma, cria todo um plano de ação, vê o que ele vai precisar de recurso. Aí eu vou no conselho, aprovo um orçamento separado para esse cara. Isso aqui, ó, não, isso aqui, tira isso aqui dessa meta, do EBITDA, do resultado que tem que entregar. E aula. E, pô, dá um orçamento aqui, deixa isso aqui fora, aqui comigo. E essas coisas, geralmente, eu não gosto nem de dar visibilidade. Esse cara não gosta de falar no conselho, não financeiro, pode. Não é, porque vai contra a natureza do que ele tá fazendo. Você tem que deixar o cara escondido do canto dele trabalhando, sem gente ficar ali toda hora bombardeando o cara. Aí, na hora que você vê que o negócio deu certo, né? Aí o MVP, o negócio ali, começou a dar resultado interessante. Aí você traz pro conselho, ó, sabe aquele negócio que eu vim aqui pedir e tal? Então, pois é, aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aí já virou isso aí. Cara. Porra. Então vamos colocar agora mais dinheiro nisso? Vamos aumentar o escopo dessa área? Vamos. E aí você vai. Mas isso que você tá falando, assim, é a boa prática, porque é isso, assim, pros diferentes horizontes, eu tenho modelos de gestão diferentes. O indicador que você cobra a turma lá que está trabalhando no core business é diferente do indicador desse aí. É o que você falou. As rotinas são diferentes. Está perfeito. Eu fazia a mesma coisa. Projeto estratégico, ele não tem a mesma periodicidade de reporte para um conselho, e aí talvez seja uma crítica minha para os conselhos em geral, de algumas experiências que eu tenho visto, de um conselho que está excessivamente preocupado com o trimestre, ou o resultado do semestre. E os conselhos talvez menos estratégicos, né? Assim, conselhos que estão com a agenda tão atabalhoada resolvendo o core business e tem dificuldade de sentar para ver essa agenda do futuro também, assim. Então faz todo sentido isso que você está fazendo. Para quem tiver curiosidade, eu acho que até para vocês também, Lucas, tem uma autora que é super referência para a gente, chama Gina O'Connor, lá nos Estados Unidos. E ela acompanhou as gigantes dos Estados Unidos durante 30 anos no fenômeno do que ela chama lá de criação da função inovação, das áreas de inovação. Mas não é a área de inovação que a gente chama aqui, não. Lá, a área de inovação, para ela, assim, projeto de inovação no conceito dela, são novas unidades de negócio, que é o que você está falando aí. Isso. E aí, então o conceito dela é esse, como é que uma empresa se organiza para criar novos negócios. E aí ela tem um modelo que ficou super famoso e chama DNA, que é Discovery, o N é de incubation, de incubação, e o A de aceleração, que é um pouco desse processo que você está fazendo aí. Exato. Eu tenho uma fase ali de experimentação, etc., de testar e validar e obviamente de aprender o mais rápido possível. A partir do momento que algumas das minhas hipóteses, né, começam a ser validadas, eu vou pedir dinheiro. Tô falando aqui o que você fez. Eu vou pedir dinheiro para uma nova fase onde eu vou incubar isso como um negócio, aquilo já começa a amadurecer a ponto de daqui a pouco... a gente já pensar como é que esse negócio vai rodar nas primeiras vendas. Aí, beleza, na hora que eu validei esse modelo, a aceleração de fato é essa decisão. Vai virar uma empresa nova, alguma unidade de negócio vai absorver, nós vamos abrir uma unidade de negócio nova. Então, assim, acho que o Lucas deu uma aula pra gente aqui, prática, de como é que esse modelo de gestão pro Radical, pro H3 ali, ele tem sido trabalhado com melhores práticas no mundo inteiro. Então ela tem um livro de 2008 que chama Grabbing Lighting, que ele fala desse fenômeno, dessa função, de como é que ela funciona, etc. E a gente fez vários trabalhos aqui em cima dessa perspectiva. E agora, recente, em 2018, se não me engano, ela lançou um livro que aí ele detalha para essa área de inovação radical que ela chama, e ela está chamando agora de inovação estratégica, papéis e responsabilidades. Então ela desce no modelo DNA dela, né? Papéis e responsabilidades das pessoas que estão nesse lugar. Aí esquece a sua operação. São as pessoas que estão nesse outro lugar. Como é que você estrutura? É o que ela chama de competências. O DNA dela são competências para inovação mais radical, mais estratégica. É uma aula, assim. E
Até fazer um agradecimento aqui, o Hugo Tadeu lá da Dom Cabral, participou, o Hugo é fera do comitê de inovação nosso lá, o João também do Pardini, né, agora Fleury, ajudou a gente bastante lá, fora o time todo de executivos, a gente já falou alguns aqui, né, o Marco tá lá com a gente, o Matheus, Samuel, tem muita gente lá que trabalha nessa linha, mas acho importante fazer esse agradecimento, claro, porque eles que deram um pouco desse, né, dessa pitada de desafio, pô, mas... isso aqui, vem para esse caminho, vem para cá, o jeito certo é esse, né? Não é inovação por inovação, é inovação em prol do negócio, né? A inovação a gente fala isso o tempo todo, né? Inovação para nós tem sentido econômico, assim. Inovação é mercado, tem sentido econômico, inovação é o que é adotado, é o que é difundido. A gente vem batendo isso episódio a episódio, assim, para as pessoas não se perderem. Isso é o que você falou, assim, eu tô pensando em inovação, tô pensando em transformação, olhando para o meu negócio, para o meu cliente, assim. É o que ele quer. Na prática, nós estamos pensando em novas ou formas diferentes da gente atender as necessidades que eram atendidas ou necessidades que não eram supridas, que agora você começa a pensar em ofertas, né? Que é isso, o público, o caso clássico que você contou aqui, um público que a gente não atendia e aí a gente teve que pensar qual seria a oferta para chegar num cliente que não era atendido. Porque o produto, o serviço que eu tenho hoje não resolve a dor dele ou não se conecta com a necessidade dele, né? Porque no nosso caso específico, né? O produto nosso ele nasceu muito para atender a população que usava os cemitérios públicos e os serviços públicos. E isso tem uma tarifa, geralmente, ali, uma taxa, né? Esse outro público, não. Eles vão no cemitério, às vezes, particulares, né? E aí o serviço é outro, né? Às vezes a tarifa é 3, 4 vezes mais cara. Então tinha que ser um produto que conseguia atender essa necessidade, né? Nesses cemitérios, por exemplo, particulares. E tem uma forma de atendimento, enfim, eu acho que esse aí foi um sucesso. A gente tem outro ali também, que o B2B a gente começou também. Acho que foi um case de sucesso muito legal. Nosso, igualzinho esse outro que eu falei, começou do mesmo jeito, a mesma estratégia. Agora nós estamos indo para a terceira. Eu acho que a gente hoje consegue ver o nosso negócio, né? Olhando ele aqui como essa vocação em servir. Tem uns canais de distribuição, hoje eu vejo isso muito, a gente tem alguns canais de distribuição do nosso produto, que isso aqui também, quanto mais canal hoje você conseguir chegar, né? A gente está vendo hoje muito online, rede social. Omnicanalidade, omnichannel, né? Então, é algo que a gente também se desafia. A gente criou 2 canais que não existiam, então quando o Zelo nasceu só existiam 2 canais. A gente está aprimorando esses 2 canais e fizemos mais 2 que não existiam. Então hoje nós temos 4 canais aqui. E essa visão de produto, que é algo também que a gente não tinha tanto, uma visão tanto de produto, hoje a gente está querendo olhar cada vez mais para o produto, vamos tentar ver o que a gente consegue criar de novos produtos para a gente começar também a explorar novos mercados, né? Mas um ponto que eu acho que você, falando de canais, e uma coisa assim que eu vi na pele em alguns clientes, é que às vezes a gente quer mais formas de chegar ao nosso cliente, de atender o nosso cliente, mas a gente tem que olhar para dentro para pensar como é que eu orquestro a minha operação para atender por esses diferentes canais, né? Não adianta nada eu ter WhatsApp, eu ter outros canais digitais, consultores de vendas, etc., balcão, se essas coisas não se falarem. É isso. Então, isso impacta diretamente a experiência, tanto do nosso colaborador, mas também do nosso cliente. Ele vai olhar e falar assim, mas calma, eu acabei de falar isso com um fulano de tal, ou me direcionaram para cá, meu caso. O cliente, se ele não resolve num canal, e você fica quicando o cliente entre canais, e a experiência, assim, só piora. Então, acho que, sim, essa expansão, mas também essa expansão de maneira integrada, você pensando a jornada do seu cliente e a experiência dele, e não só multiplicar as portas, né? Porque aí você tem que entender também, assim, dependendo do perfil do cliente, se a gente desenha uma jornada, né? Desenhei a jornada de um cliente específico ali num determinado produto. Aí eu vou entender, você tem uma outra camada aqui que são os canais, que é isso. Aí você vai entender qual que é o papel de cada canal em cada momento daquela interação do cliente contigo, né? Como eles têm que se conversar, como as informações precisam estar integradas. Mas é um desafio grande. Eu, pelo menos, estou aprendendo bastante lá com o time lá. Mas isso é ótimo. Acho que vamos puxar para a Bibliotex. Como, né, você que está em casa conhece, a gente tem esse quadro. A gente sempre pede para o nosso convidado trazer uma sugestão de leitura. A nossa ideia é sempre ensinar e inspirar. E a gente sabe, né, que conteúdo curado, a gente entende que é uma grande ferramenta, algo que nos ajuda muito. E a gente queria saber qual foi o livro que te inspirou, que trouxe insights interessantes e que você quer compartilhar. Legal. Eu falei com o Júlio, assim, eu gosto muito de bibliografias, assim.
Já li várias eu acho que se aprender com os exemplos é muito bom, né? Só que esse livro que eu trouxe aqui é um livro que eu li ele no meu MBA e o que me chamou a atenção em relação a ele... Mostra ele pra turma aí, fazendo favor, Lucas. O Safari da Estratégia, assim. O pessoal lá do Zelo conhece bem que eu sempre uso nos eventos anuais nossos alguma coisa aqui desse livro. E ele deixa claro que nem sempre, às vezes, uma estratégia, às vezes que o Google está usando, que uma grande empresa está usando, vai ser o melhor para o seu negócio. Uhum. E aí você tem que entender muito em que fase que seu negócio está, que tamanho que é o seu negócio e qual que é a melhor forma de você gerir o seu negócio naquele momento. E aí, à medida que o negócio também vai ganhando corpo, você também tem que ter a sabedoria de olhar para trás e falar, pô, o que eu fiz lá atrás e deu certo, não vai dar certo agora, então eu tenho que mudar a forma como eu faço a gestão do meu negócio. Então, ele cita aqui um pouco, por exemplo, do modelo de gestão muito focado, às vezes, no empreendedor, por exemplo, né? Então, está muito centralizado em uma pessoa e tal. Quando a empresa está começando, faz todo sentido, né? Todo sentido. Aí, depois, quando a empresa está espalhada, às vezes, geograficamente, você internacionalizou, você né? Tá com 10 mil funcionários, como é que você vai fazer? Se a empresa depender da sua empresa, quebra, né? Perfeito. Então não pode. Aí você tem que usar um outro tipo de metodologia. Pô, aí como é que você faz para você dar autonomia, né? Aí, pô, tem que dar autonomia, mas tem que cobrar responsabilidade, tem que ter os incentivos corretos. Então eu acho que o gestor hoje, ele tem que conseguir, né? Tá sempre se adaptando, mudando a forma como você gere seu negócio. Recentemente eu tô querendo me desenvolver. Eu fiquei assim, antes de montar o Zelo, eu fiz um MBA que eu falei, pô, eu acho que eu vou precisar de ter mais conhecimento que eu tenho hoje para poder montar o Zelo. Hoje eu tô sentindo falta também de novo. Falei, pô, acho que o Zelo tá uma companhia grande e tal, eu quero me especializar um pouco mais. Comecei a fazer alguns cursos agora, eu vou fazer um agora em setembro, fora, de uma semanazinha de imersão, por exemplo, em liderança. Depois eu quero fazer um outro em estratégia, depois eu vou fazer um outro em inovação, depois eu vou fazer um outro em crescimento. Às vezes, cursos curtos e tal, mas eu acho que você tem que estar sempre se atualizando, porque o Brasil, né, acho que exige isso muito mais da gente, né? É um ambiente um pouco diferente, né? Desafiador. Muito desafiador, né? Apesar de a gente ter muita oportunidade aqui também. Sim, eu tô encantado que a gente conseguiu fazer esse papo aqui. Eu acho que quem conseguir ver o episódio com calma aqui vai levar várias lições de gestão para inovação para o seu negócio, né? Então, parabéns, assim, porque é isso. Quando a gente olha para a história do grupo, nesse tão pouco tempo, alcançar um nível de maturidade e, assim, você participou desse processo como um todo, então tem muito mérito seu. Queria te parabenizar, assim. Pô, obrigado, mas muita equipe lá também. Não, mas estou te conhecendo hoje, assim, mas é um exemplo de liderança que você vê que realmente... amadurece com o negócio e amadurece com os desafios que se apresentam e com essa pegada de buscar conhecimento. Então, parabéns pelo trabalho aí, Lucas. Assim, obrigado. Brilhante trabalho e prazer te conhecer também. Foi um prazer enorme, muitíssimo obrigado. E a gente fica aqui com a nossa reunião da diretoria. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Obrigado, Lucas. Gente. Obrigado, Grupo Zelo. Prazer. Obrigado.